Palmeiras, alô Gustavo Soler, o Verdão venceu o primeiro clássico da temporada 2025 do futebol paulista. E o Verdão, Gustavo Soler? Fala Melo, grande abraço para você e para todo mundo ligado aqui no Nossa Área. O Palmeiras vence o primeiro clássico da temporada de 2025 e de virada, 2-1 para cima do Santos em plena Vila Belmiro, com destaque para o garoto Thales, que no seu terceiro jogo como profissional marcou o seu segundo gol e com isso ele dispara na frente de Flaco Lopes e Luigi na disputa para ser o centroavante do Palmeiras, enquanto a diretoria do Alviverde não consegue contratar um jogador para a posição nesta janela de transferências. Com esse triunfo para cima do Alvinegro Praiano, o Palmeiras aumentou ainda mais os seus números contra o time santista, que é a maior vítima da história da Sociedade Esportiva Palmeiras. O Verdão chegou a 153 triunfos contra o Peixe em 353 jogos. Além disso, bateu 42 jogos de invencibilidade na fase de grupos do Campeonato Paulista. O Palmeiras que não perde desde abril de 2021, somando todos os estádios que mandou ou foi visitante. E aí, por falar em visitante, Melo, Palmeiras chegou a 26 jogos de invencibilidade na fase de grupos do Paulistão, uma invencibilidade até maior em comparação ao mando geral. O Palmeiras não perde como visitante na fase de grupos do Paulistão desde julho de 2020, há 4 anos e meio, e agora bate 26 jogos de invencibilidade com 13 vitórias e 13 empates. O Alviverde, que na próxima rodada encara o Grêmio Novo Horizontino na Arena Barueri, às 8h30 da noite deste sábado. E já dá para imaginar uma escalação titular do Palmeiras com Mike, Gustavo Gomes, Aníbal Moreno, Rafael Veiga e Flaco Lopes, jogadores que nem foram relacionados para o Clássico da Saudade da última quarta-feira. O atacante Rony não responde ao Fluminense e o tricolor das Laranjeiras retira a proposta de 8 milhões de euros que tinha feito para o Palmeiras na tentativa de contratar o jogador. E com isso, continua indefinida a situação do atleta no elenco do Palmeiras, já que ele não está nos planos do técnico Abel Ferreira e nem da diretoria. Lembrando que a presidente Leila Pereira já afirmou que o ciclo de Rony se encerrou no Verdão. No entanto, outros 2 jogadores que não estão nos planos de Abel Ferreira para a temporada seguem sendo relacionados, caso de Michel e Atuesta, o Atuesta que por sinal entrou em todos os jogos do Palmeiras nesta edição de Campeonato Paulista. Resta saber se Rony será reintegrado ao elenco enquanto ele não topar alguma negociação para deixar o clube. Palmeiras! O Palmeiras venceu de virada. E olha, que golaço do Richard Rios no finalzinho do jogo para deixar o Verdão em vantagem e conquistar esta vitória importante no campeonato estadual. Vamos ouvir a narração de Rogério Assis no gol do Palmeiras, o segundo gol de Richard Rios. 46 e 30 acréscimos, Rômulo para a bola, levantou para Bruno de cabeça, defesa tira a bola, voltou na sobra, Rios de primeira, bateu no canto, golaço! Golaço, aço! É do Palmeiras! Richard Rios, da entrada na grande área após o escanteio, a defesa tira, ele pega de primeira no canto direito para fazer um golaço, aço na Vila. Rios da entrada na grande área, nem espera a bola cair, do que vem chegando, enfia o pé, ela vai no meio de muita gente, Brazão salta, não vê a bola, o Verdão... Foi um gol muito bonito do Richard Rios, pegou de primeira de fora da área e fez o gol da vitória do Palmeiras. 2-1 pro Verdão de virada e o técnico Abel Ferreira
fala no Nossa Área sobre esta vitória importante do Palmeiras no campeonato estadual. Palmeiras. Às vezes quando eu vos falo na sorte ou na felicidade, ela acontece no jogo, como foi o primeiro gol do Santos, e às vezes em determinados jogos isso conta muito, ter essa pontinha de felicidade, essa pontinha de sorte, se vocês quiserem. Claro que nós sabemos que isso dá muito trabalho, mas futebol há de ser sempre um jogo, e portanto eu acho que não há outra explicação para esse gol a não ser sorte e felicidade, que acontece, umas vezes é a nosso favor, outras vezes é contra nós. Mas eu acho que nós, de um modo geral, fomos muito consistentes nos comportamentos que pedimos naquilo que tem a ver com a nossa dinâmica ofensiva e defensiva. E, muito sinceramente, eu acho que o que melhorou foi a agressividade do último terço, para poder chegar ao último terço e criar, fazer coisas, fazer finalizações, meter a bola no poste, um possível penalti que estava fora de jogo, ter escanteios, fazer golos. É isso que eu chamo e que acho que faltou na primeira parte e melhoramos na segunda, sobretudo na agressividade do último terço. A minha função é, umas vezes, chegar aqui e desafiá-los, outras vezes é dar-lhe carinho, e às vezes, se eu entender que tenho que vir aqui desafiá-los publicamente, eu vou fazê-los publicamente. Mas eu tenho uma ótima relação com os meus jogadores, eles sabem que o que eu mais quero deles é extrair o máximo deles, mas não posso negar que neste momento o Thalys, por isso é que jogou hoje, jogou de início, jogou a titular, está em melhores condições físicas, e o Lopes, ao contrário do que alguns falam, é um jogador que eu gosto, é um jogador que eu puxo por ele muito, é um jogador que tem que ser desafiado, é um jogador diferente, que tem que andar sempre, entre aspas, com a corda sempre apertada, sempre esticada. Mas foi um jogador que teve uma operação nas férias, teve que fazer aqui uma intervenção no nariz, perdeu alguma massa muscular, algum peso, chegou com não tão em forma, mas nós estamos aqui para ajudar o Flaco, que essa é a minha função, ou a primeira função de um treinador é ajudar os seus jogadores, e eu vou ajudá-lo a ele como vou ajudar todos os outros. Mas o que vocês viram, o que eu perspectivo para o Thalys, isso é que é preciso ter a coragem para os meter, porque se vocês viram, começaram 5 ou 6 jogadores da base. Eu, quando faço o meu plano de jogo, eu não tenho em conta se é da base, se é português, se é brasileiro, ou é argentino, ou é uruguaio. É aqueles que eu entendo que deve ser o melhor, e ao mesmo tempo também dar oportunidade a todos para se poder mostrar, para competirem por um lugar na equipa, e depois a cada momento aqueles que eu entender, essa é a minha função. A minha função é escolher os jogadores. A vossa função é criticar as minhas escolhas. E a função dos jogadores é estar preparados para as escolhas do treinador, e a minha função é escolher aqueles que eu acho que a cada momento estão melhores. Mas, como eu vos disse anteriormente, em função do calendário, em função de termos começado tão cedo a época, eu decidi, juntamente com a minha comissão, dividir o grupo em 2 e preparar este Paulistão, preparando a equipa e competindo ao mesmo tempo da forma que nós entendemos que era a melhor. Muito bem, tá aí então o Abel Ferreira, o técnico do Palmeiras, falando sobre essa vitória do Verdão no estadual, no primeiro clássico do ano, derrotando a equipe do Santos. Ainda o Palmeiras, que não é o titular, né? O Palmeiras fez ali uma mescla de jogadores ontem, mais uma vez. O Santos, mais fiel ao que é o elenco titular do Santos, já a gente vai falar mais do Peixe e ouvir também o Pedro Caixinha. Agora, o detalhe que me chamou a atenção foi nessa resposta do Abel Ferreira falando sobre o Flaco Lopes. Ele fala assim, tem jogadores que a gente precisa puxar a orelha para começar a render. Foi mais ou menos o que ele disse. Então, no caso do Flaco Lopes, ele diz que ele precisa ser estimulado. O Flaco Lopes precisa ser estimulado para render mais, e ele entende que em alguns momentos ele vai falar em entrevista coletiva sobre o assunto, vai expor o que está acontecendo em relação nos bastidores do Palmeiras, que ele acha interessante para incentivar o jogador. Tem gente que acha que não. Tem gente que acha que é melhor conversar com o jogador, não expor o que está acontecendo com o jogador, porque claramente nesse início de temporada o Thalys é a opção mais clara ali, a opção titular do Palmeiras. Inclusive ontem fez o gol, né? O gol de empate saiu numa cabeçada do Thalys, num cruzamento do Maurício. Gostei do Maurício. Mais uma partida em que o Maurício vai bem, na minha opinião. Ele deu ali o cruzamento que culminou com o gol de empate do